Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, querido professor de escola bíblica ou de pequenos grupos de comunhão, crescimento e aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos aqui para, mais uma vez, observarmos e aprendermos um pouquinho mais a respeito do tema da nossa lição desse trimestre, que tem sido Milagres de Jesus. E hoje nós vamos para a aula de número 9, a cura do cego de Jericó. E com certeza nós temos preciosidades aqui para as nossas vidas e para compartilhar com os nossos alunos. O título diz assim, a cura do cego de Jericó, e o texto-chave está lá em Marcos 10:51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Não vamos fazer toda a leitura para ganharmos tempo, mas está lá em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. E antes de entrarmos aqui na introdução, eu quero lembrar você, professor, que sempre deve incentivar os seus alunos a ler a sabedoria diária, que está aqui abaixo do texto-chave. Tem a leitura ali para todos os dias da semana e isso, com certeza, auxilia no processo de fortalecer a fé dos seus alunos. O objetivo da nossa lição hoje é mostrar que em Jesus nós podemos ter as nossas visões abertas e assim desfrutarmos do novo de Deus sobre nós. Na introdução, eu quero apenas destacar a respeito dessa história então do cego de Jericó, que essa cegueira ela pode ser não apenas física, mas espiritual, emocional, profissional ou mesmo em estar em outras áreas da nossa vida. Então, professor, nós vamos pegar o exemplo, claro, de uma cura física, uma cegueira que aconteceu na vida deste cego que estava em Jericó. Mas a aplicação, ela precisa ser mais ampla. Então, você precisa estar atento em todos os pontos que nós vamos falar para você fazer, então, essa aplicação. Muitas vezes a cegueira espiritual, a cegueira emocional, a cegueira de propósitos, as cegueiras da vida das pessoas, né, familiares e assim por diante. Então, que nós possamos ter essa habilidade, esse discernimento para a gente conseguir aplicar em todas as áreas da vida de uma pessoa. Até porque praticamente todos os nossos alunos não têm a cegueira física, mas todo ser humano tem as suas cegueiras na alma, na família, na profissão, nos propósitos, e isso deve ser então aplicado, porque como a gente sempre diz, quando estudamos a palavra de Deus, nós também precisamos procurar aplicar na nossa vida, porque é isso que vai gerar a transformação necessária, para que não seja apenas conhecimento, versículos decorados ou histórias decoradas. Todos os ensinos da palavra de Deus devem ser aplicados na nossa vida. E agora, o que eu vou fazer com isso? Então, os nossos alunos precisam sair das nossas aulas tendo essa noção e tendo essa decisão a ser tomada, né? É dessa maneira que eu tenho que agir. Então, vamos lá. O ponto 1 vai falar, então, do contexto, né? Compreendendo o contexto. E daí, a gente começa no ponto 1, na cidade de Jericó. Quando a gente fala da cidade de Jericó, nós estamos falando de uma cidade com algumas características interessantes e curiosas. Primeiro, a gente sabe que a cidade de Jericó foi amaldiçoada lá atrás, na conquista de Israel com Josué, né, que ela não seria reconstruída. E por muitas vezes houve a tentativa de reconstruir aquela Jericó destruída com Josué, juntamente com o povo de Israel. E nós sabemos que ela até hoje está de pé. Então, muitas vezes querem entrar em polêmica, né, a respeito, mas foi amaldiçoada que não seria reconstruída, mas no tempo de Jesus ela estava ainda de pé, enfim. Há muitas, na verdade, há muitas Jericós, né? A gente pode afirmar que no tempo de Jesus havia pelo menos duas. Aquela que havia sido destruída, a velha Jericó, que na sua maior parte era composto por ruínas, e a nova Jericó, que era um investimento, né, um local de investimento, principalmente naquela época de Herodes, com seus palácios e assim por diante. Então, era comum as pessoas visitarem as ruínas da antiga Jericó, mas o grande movimento da cidade estava nessa nova Jericó. E é bem provável que o cego Bartimeu, ele estava no meio das duas Jericós, né? E aí a gente também começa a entender, eu até para os professores coloquei ali uma observação, que
alguns querem afirmar, na intenção de polemizar, que há contradição bíblica, porque um dos evangelistas vai dizer que Jesus entrava na cidade e outro que Jesus saía. Então, a gente sabendo que tinha essa Jericó das ruínas e a Jericó nova, né, há sim a possibilidade de Jesus estar ali naquele trajeto, saindo de uma e entrando na outra. Então, não há contradição na palavra de Deus e o texto fica explicado. Enfim, essa cidade, conhecido como a cidade da Palmeiras, até hoje, as pessoas que moram lá, eles reivindicam o título de ser a cidade habitada há mais tempo, ou seja, ser a cidade mais antiga que ainda é habitada por pessoas. E eles alegam, então, mais de 10 mil anos, né? É um título que a cidade de Jericó leva. Também era conhecido como a cidade das palmeiras até hoje, tem muitas palmeiras lá, eu tive a oportunidade de estar algumas vezes nessa cidade, tem muitas palmeiras lá, e também ali as pessoas encontravam fontes de água, né, e se banhavam, principalmente porque ela também está perto do Rio Jordão, então era um lugar muito frequentado, tá? Ainda falando sobre essa cidade, essa nova Jericó, ela foi também muito importante nos tempos de Jesus, porque lá tinha uma das alfândegas, né? E também lá se cobrava imposto, e claro, a gente sabe disso pelo fato de lá em Jericó ter um outro personagem que a gente já falou, que é o Zaqueu, né? O chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Então era uma cidade bem movimentada. E claro, as pessoas que estavam numa situação de mendicância, como é o caso do cego de Jericó, a gente já vai falar um pouquinho dele agora então no 1.2, eles procuravam os locais de maior fluxo de pessoas, e eram justamente nas entradas das cidades, né? Com exceção de, quem sabe, Jerusalém, que também o maior fluxo de pessoas estava ali na porta do templo, né? Ali na entrada do templo. Enfim, o cego de Jericó, ele nos apresenta algumas características. Primeiro, ele é conhecido como Bartimeu. Como você sabe, Bar, né, é a palavra filho, ele era filho de Timeu. Quem era esse Timeu, nós não sabemos, mas temos a certeza que Bartimeu não era o seu nome, era como ele era chamado e assim ele era conhecido. E claro, ele tendo essa característica de cegueira, ser cego, também nós entendemos que o contexto da época via a cegueira como uma maldição. Ele era visto com desprezo como uma pessoa maldita. Se você se lembrar, né, certa vez os próprios discípulos vão questionar Jesus, né, se aquele defeito era porque a pessoa tinha pecado ou os pais tinham pecado. Como que se explica isso? Para a gente entender como o contexto era visto de uma maneira negativa. Toda pessoa que tinha uma deformidade física, um problema físico, era vista como amaldiçoada. Então, nós estamos falando de um homem que era discriminado, a gente não sabe nem o nome dele, mas vinha de uma cidade amaldiçoada, ele estava numa posição que era visto como amaldiçoado, e isso fala de não apenas problemas físicos, mas também de problemas emocionais, problemas familiares, problemas sociais, problemas profissionais, porque não se dava oportunidade para esse tipo de pessoa, e claro, o resultado é o que o texto vai nos afirmar, que a condição então para uma pessoa nesse estado sobreviver era a mendicância. Ficava à beira das estradas e ali pedia esmola para poder sobreviver, dependendo totalmente da misericórdia das pessoas que pudessem, então, o auxiliar. Então, isso é algo bastante importante para a gente compreender. E é claro, quando a gente fala em mendicância, quando a gente fala de esmola, né? Eu até coloquei uma observação na revista dos professores, que a gente não pode fazer uma leitura daquela época com o contexto que nós temos hoje. Hoje, praticamente todas as cidades, na realidade do Brasil, têm o seu braço social, tem assistências sociais, tem planos e projetos, né, que dão estrutura para principalmente pessoas que têm deformidades físicas, né, como um salário de auxílio, pelo menos, né, baseado na dependência da pessoa, né, que ela fica então encostada por não poder trabalhar, enfim. Hoje tem vários recursos que favorecem, naquele tempo não. Então, nós estamos falando de uma pessoa que estava num estado de calamidade, né, de rejeição, de olhar torto para cima dele, como uma pessoa maldita, e alguém que dependia totalmente das outras pessoas, né? E é claro
Este homem que está nessa situação, ele então agora vai buscar o auxílio em Jesus. No aplicando o texto desse ponto 1, coloquei assim: mesmo estando numa situação de humilhação e desprezo, este homem foi alcançado por Jesus. Nosso mestre enxerga valor em cada um de nós e quando buscamos, certamente encontraremos soluções. Interessante, porque aqui a gente então já começa a observar que nesse contexto todo negativo, né, nós sabemos que é uma pessoa que mesmo assim vai ter acesso a Jesus e o Senhor vai intervir na vida dela. Ou seja, o nosso mestre é de fato singular, né? O seu olhar para com as pessoas, o seu olhar de compadecimento, o seu olhar de amor, de misericórdia, é algo que nos chama a atenção, né? Ou seja, por mais que a sociedade rejeite, por mais que há rótulos sociais sobre uma pessoa, para Deus, cada um tem o seu valor. Claro, você, professor, pode explorar isso com bastante intensidade. No ponto 2, nós vamos falar então sobre uma oportunidade de mudança. E o 2.1 vai falar então justamente que Jesus agora está passando por Jericó. Se você estudar a respeito do ministério de Jesus, você vai perceber que não são muitas as vezes que nós vamos encontrar Jesus em Jericó. Nós temos essa vez que ele se encontra com esse cego, nós temos a vez que ele se encontra com Zaqueu. Alguns teólogos eles chegam a afirmar que Jesus foi uma única vez, né, naquela região de Jericó e houve esses encontros. Alguns afirmam 2 vezes, outras 3 vezes, enfim. Nós não temos precisamente quantas vezes Jesus passa por Jericó, mas quando a gente faz essa observação num sentido linear, né, a respeito da vida de Jesus, nós vamos perceber que não são muitas vezes de fato que Jesus passa nessa cidade. Então, este homem, ele de fato vai aproveitar essa oportunidade, né? E o 2.2 a gente vai falar justamente disso, aproveitando as oportunidades. Há uma esperança no coração desse cego, de que algo aconteça e o transforme, e o mude, e abra outras oportunidades, leve ele para um outro nível e patamar de vida, e ele consegue perceber que é justamente quando Jesus se faz presente na cidade que é o momento da oportunidade e ele aproveita. O texto vai dizer que ele desesperadamente começa a gritar ao saber que Jesus está presente, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui, professor, você pode já trazer, né, também aplicações práticas na vida das pessoas, como nós falamos, trataremos de cegueiras não apenas físicas, mas em todas as áreas. Ao longo da nossa vida, nós também precisamos aproveitar as oportunidades que surgem de receber uma cura na alma, de receber uma solução para a família, de receber, quem sabe, promoções financeiras no trabalho e assim por diante, oportunidades que vão surgindo ao longo da vida e que nós devemos aproveitar. O 2.3 vai falar então dessa busca por uma experiência com Jesus. Porque nessas oportunidades que surgem, tem coisas que só Jesus pode fazer. E aquele cego sabia disso, ele não queria perder essa oportunidade. Interessante que ele não quer, eu até coloquei que ele não queria mais informações a respeito de Jesus, mas ele queria uma experiência real com esse Jesus. Ele precisava de um milagre e só Jesus poderia fazer. Eu quero destacar aqui o último parágrafo desse 2.3 que diz assim: o fato deste homem chamar Jesus de filho de Davi revela que ele tinha a convicção de que Jesus era o Messias esperado. Olha só, nós estamos falando de alguém sem oportunidade, de alguém rotulado, de alguém desprezado, de alguém numa situação de extrema pobreza, mas que com os olhos da alma ele enxergava algo em Jesus que muitos outros não viam, que Jesus era o Messias, né? Porque chamar Jesus, ou chamar um rabi, ou qualquer outra pessoa naquela época de filho de Davi, está reconhecendo, né, justamente a messianidade, é o escolhido, é aquele que Deus prometeu que viria da raiz de Jessé. E ele
não fala isso de uma maneira discreta, ele não é um pensamento apenas que ele cogita, mas ele tem tal convicção, a ponto de, diante de toda a multidão, gritar audivelmente de uma maneira assim que impressionou a todos, né? E depois a gente vai ver que até mandaram ele ficar quieto, mas ele declara: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, este homem, ele está tendo uma atitude ousada, porque nós sabemos que Jesus sempre também estava sendo observado pelos religiosos e fariseus, mas e é justamente com esse grupo que a gente precisa e deve aqui, professor, fazer uma comparação. Jesus sendo reconhecido agora por alguém que era cego e mendigo, mas desprezado por aqueles que se diziam os espirituais e os sabedores da época, né? Uma comparação entre Bartimeu e entre os fariseus. Essa comparação é fantástica porque muitas vezes revelam a realidade também dos nossos dias. Alguns batem no peito alegando ser hiperespirituais, né? Mas muitas vezes não conseguem ver o que Deus está fazendo. E outros, muitas vezes, na sua pequenez, numa situação de desprezo, eles ali são alvos da misericórdia de Deus, têm os olhos espirituais desvendados e eles conseguem enxergar o que Deus está fazendo. E aqui você pode entrar, professor, em muitas áreas, né? Que o que nos faz compreender os mistérios do reino de Deus não é estudo, diplomas, status ou reconhecimento social, mas é um coração quebrantado, é uma sensibilidade que vai muito além daquilo que os olhos podem ver. O aplicando o texto, então, desse ponto 2, que fala dessas oportunidades, diz assim: infelizmente, muitos que se encontraram com Jesus continuaram do mesmo jeito. Tiveram suas curiosidades supridas, mas não vivenciaram uma experiência que os transformasse. Já o cego Bartimeu nos ensina a buscarmos aquilo que somente Jesus pode realizar em nós. Cada encontro com Jesus é uma oportunidade de sairmos diferentes. E é claro, você aqui, professor, nesse ponto 2, você deve explorar muito essa questão da oportunidade que nós temos do encontro com Jesus. Seja nos cultos que frequentamos, nos momentos de oração que nós temos, porque o véu já se rasgou e nós temos acesso a Deus e precisamos aproveitar essa oportunidade. Clamar assim como Bartimeu clamou, por cura, por transformação, por que o Senhor venha abrir as nossas visões espirituais, emocionais, assim por diante. E é claro, a adversidade, o problema, ele revela também carências da nossa alma. Bartimeu era cego e ele sabia desse problema, mas ele busca em Jesus a solução. Muitas vezes o problema é no diálogo com a família, muitas vezes, né, o problema é que está sofrendo opressão espiritual e ainda não conseguiu identificar isso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para melhorarmos, crescermos e chegarmos a níveis que Deus deseja nos levar. O ponto 3 vai falar então de atitudes que atraem o milagre. O 3.1 diz assim: usou o que possuía para alcançar o que precisava. E aqui eu acho riquíssimo, né, esse texto, porque o cego Bartimeu, de fato, ele possuía algumas coisas. Ele não enxergava, mas ele ouvia e ele podia falar. E ele usa os recursos que ele tem. Primeiro ele ouviu, parou para ouvir o que estava acontecendo e identificou o que Jesus estava passando. Depois usou o recurso da fala e gritou, né, clamando pela misericórdia de Jesus, o filho de Davi. Olha só. Isso fala, né, de justamente nós usarmos aquilo que nós já temos para alcançar o que precisamos. Muitas vezes as pessoas reclamam que, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho nada, eu não posso, né, desenvolver nada, mas Deus sempre nos deu alguma coisa. Todos nós já temos alguma habilidade, todos nós temos algum dom, todos nós temos um pouco de fé e nós devemos usar isso que nós já temos para alcançar aquilo que de fato nós precisamos. Isso é uma atitude que atrai milagre. Depois, uma outra atitude que atrai milagre, o 3.2 vai falar que Bartimeu perseverou diante da oposição. E a grande verdade é, sempre haverá oposição.
quando você busca solução para o problema, quando você busca alcançar um novo nível, quando você busca vivenciar o milagre, você pode ter certeza absoluta, alguma coisa vai acontecer para se opor ou alguém vai se levantar para que você não alcance isso. No caso de Bartimeu, quando ele começa a gritar para chamar a atenção de Jesus, as pessoas que estavam ao redor dele começam a repreendê-lo. E a gente, olhando a narrativa do Evangelho, nós vamos ver de uma maneira bem clara as pessoas mandando ele calar a boca, que ele estava incomodando, estava atrapalhando e que não adiantava ali gritar para o mestre. Mas também nós vamos ter nas narrativas bíblicas dos evangelistas o texto dizendo que quanto mais o repreendiam, então mais forte ele clamava. Quanto maior era a oposição, mais então com ousadia, coragem e determinação ele se posicionava diante dos obstáculos. Isso é precioso demais. O que esse cego nos ensina a respeito de perseverança é singular. E que isso venha fazer parte também da nossa vida, porque quando você busca alcançar uma vitória, não pense que vai ser fácil. Você pode, professor, explorar de uma maneira intensa isso, com testemunhos, inclusive dos teus próprios alunos. Quando nós nos posicionamos, Senhor, eu quero romper no mundo espiritual, quero mergulhar em águas mais profundas, vai ter oposição. Quando você procura uma bênção, quando você procura vivenciar um milagre, quando você quer alcançar novos níveis profissionais e por diante, vai ter oposição. Mas esse cego está nos ensinando também a importância da perseverança e da determinação naquilo que nós queremos alcançar. Professor, nesse ponto você precisa aproveitar e falar bastante sobre isso, perseverança, persistir diante das adversidades. E claro, ali no 3.3 nós vamos ver mais uma atitude que atrai milagre e vamos falar então da capa, porque o texto vai dizer que então que ele lança a sua capa ao saber que Jesus está chamando e ele vai na direção de Jesus. Ou seja, o 3.3 diz, livrou-se das coisas velhas para receber as novas. E isso, meus irmãos, é um passo lindo de fé que Bartimeu nos ensina. Por quê? Porque Bartimeu, ele, sendo cego, ele dependia daquela capa durante o dia para ali estender e as pessoas identificar ele como um mendigo à beira da estrada, à beira do caminho, onde ele estava, na entrada da cidade, e ali depositar, quem sabe, uma moedinha para ajudá-lo, mas à noite essa capa o protegia, o aquecia. Nós estamos numa época que não tinha essa indústria de roupas como temos hoje. Então, cada tecido ali era algo muito valioso e aquilo era a sua proteção. Mas ao saber que Jesus o chamava, ele tem uma atitude de fé linda. O Bartimeu, ele lança a sua capa e ele vai então na direção de Jesus. Aplicando o texto do ponto 3, eu coloquei assim: a fé que atrai o milagre divino sempre é manifesta em atitudes. Um coração que acredita no sobrenatural de Deus se moverá para receber o inexplicável. Aqui, professor, explore bastante essa questão, que a fé gera atitudes. A verdadeira fé, ela não é uma fé que cruza os braços e espera apenas Deus agir. É uma fé que vai na direção daquilo que Deus já está fazendo. Jesus havia então chamado o Bartimeu e ele se move nessa direção. Depois, a conclusão. O cego, ao ser questionado por Jesus sobre o que ele queria, sem titubear, ele respondeu que desejava ver, Porque Jesus faz essa pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Eu quero ver. E esse posicionamento dele é extremamente importante porque revela a convicção e aquilo que só Jesus poderia fazer. Ele poderia, quem sabe, Senhor, eu quero ter a oportunidade de frequentar o templo, eu quero, quem sabe, um casamento, uma família, uma moradia. Não, ele sabe, tem coisas que Jesus que pode fazer. Jesus pode curar cegos. É isso que eu quero. Ele vai na raiz do problema. Então nós sabemos que o Senhor intervém e ele recebe a sua cura. Ao falarmos dessa lição, nós estamos falando de atitudes
de fé. Nós estamos falando de que nós também precisamos desejar que as nossas cegueiras sejam superadas. E a conclusão, se você observar lá, eu vou falar justamente disso, né? Que nós possamos identificar cegueiras da nossa vida. Aquilo, quem sabe, se perdeu, né? Cegueira para o amor no casamento, o amor para com os filhos, o amor para com a obra do Senhor, o amor para com o frutificar no ministério, não sei. Não sei qual cegueira possa ter assolado os nossos alunos, mas nós precisamos, nessa aula, deixar bem claro que quando há um desejo no nosso coração para receber a cura, todas as cegueiras, elas podem então ser ali restauradas pelo nosso Senhor, quando de fato nós desejamos. E que o exemplo de Bartimeu possa permear também as nossas decisões e as nossas escolhas. Eu espero ter ajudado na sua aula, professor, e que o Senhor possa continuar te iluminando, te abençoando com sabedoria, com unção e graça para você compartilhar as verdades da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.